Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um semestre letivo de 2020. Sei que nós estamos passando por uma problemática na vigilância sanitária nossa, né, que nós temos que manter o distanciamento social devido à pandemia que estamos vivenciando. Mas nós não podemos deixar de lado também as nossas atribuições escolar que nós temos vivenciado, principalmente, né, vocês do terceiro ano, no qual é uma nova etapa na vida de vocês que está começando a partir do ano que vem. Tá bom? Então vamos nos dedicarmos a mais esses 2 bimestres que faltam para encerrar o ano letivo, tá bom? Eu sou o professor Joel, da disciplina de Física. A nossa aula será sobre campo magnético, onde nós estamos dentro do nosso eixo temático, né, que seria o nosso conteúdo, né, amplo, eletricidade e magnetismo. Na verdade, poderíamos falar também que seria o eletromagnetismo, tá bom? Bom, o eletromagnetismo é a junção da eletricidade com o magnetismo. Onde que nós percebemos isso? Nós percebemos que não tem como estudar propriedades elétricas desvinculadas de propriedades magnéticas. Até então, nós usamos isso a nosso favor, essas propriedades relacionadas, tá bom? Por exemplo, aqui nessas duas figuras abaixo, eu represento uma espira percorrida por uma corrente elétrica, onde é alimentada por uma bateria. Por ela vai passar uma corrente elétrica e gerar um campo magnético. Ou poderíamos fazer o contrário também. Pegar-se uma espira, que é apenas uma volta, tá bom? Aqui no nosso caso, se essas voltas fossem juntas, era uma bobina. Se elas são abertas, o comprimento L é um solenoide. Então, se nós pegarmos uma espira, que é apenas uma volta, ligarmos ela num amperímetro que mede corrente elétrica e pegarmos um ímã e ficar colocando para lá e para cá, nós vamos perceber que vai haver uma variação do ponteiro. Dependendo da intensidade do campo magnético e da velocidade com que ele passa, nós vamos ter uma corrente maior ou uma corrente elétrica menor. Tá bom? Então, nós temos a junção da eletricidade e do magnetismo através dessas propriedades que relacionam entre si e que nós chamamos de eletromagnetismo. Tá bom? Que é a junção das duas. E nós utilizamos no nosso cotidiano constantemente. Motores elétricos utilizam essas propriedades, corrente elétrica e campo magnético gerado pela corrente elétrica. Nos transformadores também nós usamos isso, tá bom? Nos motores em si, elétricos, nós usamos. Então, assim, há uma infinidade de equipamentos que nós usamos em utensílios domésticos ou até mesmo a trabalho, né, que nós utilizamos o eletromagnetismo. Até então, que as ondas eletromagnéticas, como por exemplo a onda de micro-ondas que nós usamos no nosso celular, no nosso forno, no radar da polícia que fiscaliza a velocidade, então tudo isso são utilizados ondas eletromagnéticas que precisam de campos eletromagnéticos pulsantes. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma figura que representa uma onda eletromagnética se propagando no espaço, tá bom? Então, sabemos também que o magnetismo existe algumas propriedades que nós podemos ter apenas magnéticas que nós usamos no nosso cotidiano. Por exemplo, o campo magnético da Terra, que nós usamos orientações, o ímã que nós utilizamos, por exemplo, para segurar alguns objetos, ímãs para fixação de partes. Então, assim, nós usamos eles constantemente. Então, por exemplo, né, nós utilizamos propriedades que utilizam ímãs. Por exemplo, aqueles carrinhos que nós temos, que nós brincávamos lá há muito tempo atrás, ele tem um ímã dentro do motor que é chamado motor de corrente contínua. Ele precisa de uma pilha corrente contínua para alimentar ele. Então ele transforma a energia elétrica, né, em energia mecânica a partir de um ímã conectado a uma corrente elétrica. Tá bom? Então, olha, de onde que vem
essas propriedades magnéticas? Bom, existe ímãs naturais e ímãs artificiais, ímãs permanentes e ímãs que não são permanentes. Ímãs artificiais, por exemplo, poderia ser um eletroímã. O ímã natural, ele é a magnetita, que são chamados de ímãs. As magnetitas, na verdade, elas são óxidos de ferro, cuja fórmula molecular é o Fe3O4. Então, aqui na figura mostra para nós uma magnetita encontrada na natureza, que ela tem propriedades de atrair objetos que têm ferro na sua constituição. Por exemplo, se você tem um material que tem uma alta concentração de ferro, ele vai ser atraído. O alumínio, por exemplo, ele não é atraído pelo o ímã. Apesar de ele ser um metal, então existem alguns metais que não têm propriedades chamadas de ferromagnéticas, tá bom? Então, essas magnetistas são ímãs permanentes. Nós podemos ter ímãs que não são permanentes, por exemplo, você pega uma chave de fenda e passa nela um ímã. Aquela chave de fenda, ou uma chave Phillips, ela vai atrair pequenos parafusos com ela, e depois de um tempo você vai perceber que essa propriedade magnética vai acabar. Então é um ímã temporário. Ímãs temporário também poderia ser um eletroímã, aquele que é feito, por exemplo, com o material núcleo de ferro, que passa em volta dele uma corrente elétrica por um fio que gera um campo magnético. Tá bom? Então, olha, mas de onde que vem essas características? Na magnetita existe um fenômeno de escala atômica e molecular. Tá bom? Essa propriedade ela é chamada de spin, que faz com que o elétron fique girando. Na molécula que nós vamos observar do elétron girando, ele vai gerar em si uma magnetização. E somando todas as magnetizações do elétron no átomo, ela é nula, geralmente. Mas quando nós temos a molécula de magnetita, essa magnetização não fica nula devido ao arranjo eletrônico e molecular que existe na estrutura. Então, quando você tem uma molécula Fe3O4 com óxido de ferro nessa constituição, ele vai gerar para nós uma propriedade magnética dentro do material, tá bom? Bom, aplicações. Bom, aplicações magnéticas, por exemplo, nós temos de ímã os eletroímãs, ímãs, máquina de lavar, HD de computador, geladeira, aquelas fechaduras eletrônicas, tudo isso são utilizados de ímãs, né? Motor de corrente contínua, cada um utiliza-se ímã para fazer o torque inicial, tá bom? Então agora que nós vamos ver algumas propriedades iniciais que tem um ímã. Bom, existe vários formatos de ímã. Bom, a magnetização do ímã, ela depende de acordo da temperatura. Quando você vai aumentando a temperatura do ímã, a magnetização vai diminuindo. Então, por isso que você pode pegar um ímã e derreter ele e fazer outros formatos diferentes. Tem a temperatura de fusão, da qual você vai derreter esse ímã, vai fazer o formato que você quer, ele vai perder as características quando ele passar para o estado líquido, quando ele voltar para o estado sólido, ele volta as características de acordo com o que vai diminuir a temperatura até a temperatura ambiente. Então, se você esquentar um ímã, ele vai diminuir o campo magnético que existe próximo dele. Bom, então eu já falei de uma propriedade, mas vamos lá. Um ímã, existe regiões chamadas de polos, regiões que têm mesmas características e são afastadas e opostas um do outro, tipo o nosso polo norte e polo sul. É assim mesmo que nós representamos no ímã também. Uma região é norte, outra região é sul. Por quê? Vai existir próximo do ímã essa região chamada de campo magnético, onde as linhas de indução do campo saem do polo norte e entram no polo sul. Essas linhas, elas são modificadas de acordo com o formato do ímã, tá bom?
Se eu tenho aqui um ímã em forma de barra, ele vai ter essa característica. Por que eu coloquei aqui um ímã em forma de barra? Porque o campo magnético da Terra tem essa característica. Então existem os polos. Se você observar aqui na figura, próximo aqui dos extremos, existe mais linhas chegando ou linhas saindo. Então nesses extremos, a intensidade do campo vai ser maior do que em outras regiões. Por exemplo, aqui tem uma linha somente. Aqui, bem próximo, já tem várias. Então aqui o campo é proporcionalmente mais intenso de acordo com as linhas de campo que chegam por área. Tá bom? Então o que acontece? Nós vamos perceber que nos polos o campo magnético ele é mais intenso do que em outras regiões. Outra propriedade que nós temos, por exemplo, é que quando nós quebramos um ímã, nós não separamos o polo norte do polo sul. Ao quebrar, você gera dois novos ímãs, se esse material todo ele é feito de ímã. Então, existe essa propriedade chamada de inseparabilidade dos polos. Então, quando você quebra, automaticamente aqui na quebra, se um lado igual da esquerda era norte, o outro lado da direita vai virar sul. E se esse lado aqui da direita já era sul, o outro lado que quebrou vai virar norte. E assim sucessivamente, você vai quebrar em vários pedaços e vai observar sempre que vai ter um polo norte, um polo sul, até chegar na menor molécula ali do ímã, que é a constituição Fe3 ou 4, tá bom? Bom, uma outra propriedade é a transferência magnética, como eu havia falado para vocês lá da chave de fenda. Quando você tem uma chave de fenda, as magnetização geral, elas são aleatórias, é misturada. Então ele não tem uma magnetização total. Quando você coloca próximo do ímã, ele transfere, né, essa característica para o ferro. E aí ele se torna magnetizado de acordo com o ímã. Então se você aproxima o lado norte, ele vai orientar para lá o lado norte. Se você aproxima o lado sul, ele vai orientar para lá o lado sul de acordo com a aproximação do ímã que você está fazendo. Certinho? Aí você vai tornar essa propriedade, esse material aqui que tem ferro na constituição, ou material ferromagnético, que vai ter características parecidas com o ímã. Ah, ele vai ser igual ao ímã? Bom, basicamente o campo magnético desse material aqui vai ser menor do que do ímã natural. Uma outra propriedade é a força que nós percebemos entre ímãs de atração e repulsão. Possivelmente você, né, quando era criança, já percebeu que quando você brincava com ímã, eles atraíam ou repeliam. Isso que acontece mesmo, porque existe uma força, porque causa uma aceleração no sistema, ou para aproximar ou afastar, na qual os polos contrários se atraem. Olha, sul com o norte atrai, ou o lado norte com o sul atrai, vice-versa. E os polos iguais, sul com sul e norte com norte, se repelem de acordo com a setinha que nós colocamos aqui. Então, olha, quando aproximamos dois ímãs, surgem imediatamente forças magnéticas. Polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Uma outra propriedade que nós vamos perceber é que na região próxima do ímã vai existir uma região que nós chamamos de campo magnético. Por quê? Campo é uma região limitada, específica, tipo campo de futebol, né? Campo de futebol de areia. Então o que acontece? Próximo do ímã vai existir uma região que tem propriedades magnéticas, então nós chamamos de campo magnético. Quando você pega o ímã em forma de barra e coloca ele e polvilha ali malha de ferro sobre ele, ou sobre um papel aqui, por exemplo, vai formar essa figura aqui, olha. Essas figuras aqui, ela é muito parecida com a figura do dipolo elétrico. Aqui no próximo slide, eu coloquei para vocês a comparação entre os dois. O ímã norte-sul tem essa geometria da formação do campo magnético. Linha sai do norte e entra no sul. O dipolo elétrico, quando você tem uma carga negativa e positiva, a figura vai ser muito parecida. O campo elétrico sai da carga positiva e vai para a carga negativa. A diferença é que aqui nós não separamos os polos magnéticos. E as cargas elétricas nós separamos em carga positiva e carga negativa, tá bom? Então o dipolo elétrico, ele tem uma figura geométrica do campo elétrico muito parecida com a figura geométrica aqui do campo
magnético formado por um ímã. A diferença é que cargas se separam e polos não se separam. Mas aqui, olha, o norte é como se fosse o lado a carga positiva e o sul como se fosse a carga negativa. Bom, características do campo magnético. O campo magnético ele tem algumas características. O campo magnético, as linhas, elas entram no polo sul e saem do polo norte, como eu já havia falado. Olha, sai do polo norte e entra no polo sul. O campo magnético, nós representamos ele pelo vetor de indução magnética, porque o campo magnético é um vetor, tem módulo, direção e sentido. Então, como que nós vamos encontrar o vetor campo magnético? O vetor campo magnético é uma linha tangente ao ponto. Então, você pega um ponto específico e traça uma linha tangente. Ele vai sair do norte e vai para o sul. Então, essa setinha aqui que eu desenhei seria o campo magnético nesse ponto. Quando ele passa por esse ponto, seria o outro campo magnético do ponto. Isso aqui é como que seria a orientação, por exemplo, se você pegasse uma bússola, que ele tem um ímã, que ele vai utilizar-se das propriedades de atração e repulsão aqui que nós observamos, e ele vai orientar. Se eu coloco, por exemplo, uma bússola nesse ponto, ela vai estar apontando para esse lado. Se eu coloco uma bússola nesse ponto aqui, ela vai estar apontando aqui para a esquerda, e nesse ponto aqui vai estar apontando para a direita. Se eu colocasse já nesse outro ponto aqui, ela vai estar apontando novamente aqui, de acordo com a linha de indução, tá bom? Então, essas linhas aqui é apenas imaginária, tá bom? E aí, o vetor indução magnética é isso que nós encontramos, tá bom? Aqui eu havia falado, olha, que a direção é sempre tangente e o sentido é o da linha do campo, né? Que seria do lado norte para o lado sul. Beleza? Aqui, olha, tem representado para nós um campo eletromagnético. O que é o campo eletromagnético? Ele combina campos elétricos e campo magnético. Quando eu tenho um campo elétrico máximo, eu tenho um campo magnético mínimo naquela direção que eu estou analisando. E esses campos eles são perpendiculares, o ângulo entre eles é de 90 graus. Então, quando eu coloco uma carga para andar, movimentar-se, ela gera um campo magnético. Nas próximas aulas eu vou estar falando disso para vocês, da interação eletromagnética, tá bom? Então o que acontece? Quando uma carga elétrica movimenta-se, ela gera campo magnético próximo dela. E esse campo magnético oscilante no tempo, juntamente com o campo elétrico, vai formar para nós, por exemplo, a onda eletromagnética que se propaga no espaço-tempo que forma o campo eletromagnético. Bom, um objeto, né, que é muito utilizado e foi utilizado já por muito tempo é a bússola. A bússola ela usa a atração e repulsão para observar, por exemplo, a orientação de acordo com o polo norte e o polo sul. Nós falamos que a bússola aponta para o polo norte geográfico, é porque na verdade há uma combinação entre o polo norte e o polo sul do ímã com o campo magnético terrestre. Tá bom? Olha aqui, por exemplo, nessa figura. O campo magnético terrestre ele dá uma orientação para o norte geográfico, uma vez que, na verdade, o norte geográfico ele é sul magnético. Já houve tempos em que houve mudança desses polos. Polo norte magnético estava acima e polo sul magnético abaixo. Mas isso é devido à quantidade de concentração de óxido de ferro que tem no núcleo da Terra e de acordo com que eles giram. Tá bom? Mas até hoje que nós temos, então, já que nós utilizamos, é que o lado norte geográfico do planeta é o sul magnético. E o campo magnético ele é um pouquinho torto em relação ao eixo norte-sul geográfico do planeta Terra. Né? O eixo norte-sul é de acordo com aquele meridiano de Greenwich. Então, o polo norte e o polo sul magnético ele é um pouquinho inclinado em relação. Então, a bússola, na verdade, ela não aponta para o polo norte geográfico. Quando você tem apenas o ímã da bússola e o campo magnético da Terra. Se você está próximo de um outro ímã, a bússola vai apontar para o campo magnético resultante, que é a soma de todos os campos que estão ali próximo dela, a do ímã e a da Terra. Tá bom? Pode ser que o campo magnético de um ímã seja tão mais intenso que o da Terra, no qual ele praticamente vai desprezar o campo magnético da Terra e vai orientar de acordo com o ímã. Então, quando você for fazer uma orientação de acordo com a bússola, tem que ter observação para que não fique nenhum objeto magnético próximo da bússola. Beleza?
Então, olha, vamos continuar aqui resolvendo alguns exercícios. Fala assim o primeiro exercício exemplo. Se um ímã é quebrado ao meio, podemos esperar que as suas partes desmagnetizam? Não, né? Uma de suas partes se torna polo norte e outra polo sul? Não, aqui ele está falando que separa. Bom, nós sabemos que cada uma de suas partes torna-se um ímã menor, porque você quebrou, né? Então essa é a certa. Temporariamente perca a sua magnetização? Também não. Ele vai perder a magnetização temporariamente se for um ímã temporário ou se você, por exemplo, aquecer ele, tá bom? Aqui tem uma explicaçãozinha falando sobre isso, mas a resposta correta é a letra C. Um outro exemplo que nós temos é a bússola representada na figura abaixo repousa sobre uma mesa de trabalho. O retângulo representado na posição em que você vai colocar o ímã é aquele exemplo que eu dei antes. Você vai colocar um ímã próximo de uma bússola, com os polos respectivamente nas posições indicadas em presença do ímã, a agulha da bússola permanecerá em. Então ele está perguntando para você qual a resposta que seria. Bom, se colocar próximo, o campo magnético do ímã vai ser bem mais intenso que o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra ele é mais intenso nos polos. Então quando você vai lá no polo norte e polo sul, o campo magnético é mais intenso. Mas quando você está bem próximo de um ímã, basicamente o campo magnético do ímã vai ser mais intenso que o campo magnético da Terra, por menor que seja aquele ímã próximo de uma bússola, tá bom? Então olha, ele está falando que o lado norte aqui é o vermelho e o lado sul é o azul. Então da bússola também é a mesma coisa. Então ele está mostrando aqui na letra A. O lado norte atrai lado norte? Não, né? Quando você coloca assim, a bússola vai estar inclinada assim? Não. O que acontece? O lado norte vai atrair o lado sul, como aqui nessa figura que nós podemos olhar aqui, olha. Que eu coloquei para vocês a representação das induções. Olha, nesse caso aqui, então ele está atraindo para cá. Está observando? E nesse caso aqui, ela vai estar virada de acordo com essa setinha aqui da linha do campo. Então, olha, a resposta correta seria a letra B. Tem uma explicação aqui, né, que ele mostra, fala que polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Então, a resposta seria a letra B, tá bom? Se esse ímã aqui tivesse virado na vertical, por exemplo, aí a resposta já seria essa letra C, tá bom? Então a resposta B. Aqui tem uma lista de exercício, eu postei para vocês lá esse arquivo em PDF, tá bom? Para vocês estarem resolvendo. E eu vou postar também esses exercícios é somente para vocês estudarem, tem até o gabarito aqui embaixo, tá bom? Eu vou postar uma atividade para vocês, que vai ser a atividade avaliativa da aula 3.1. Que vai ser um questionário que eu vou colocar lá no Google Forms, que vai estar disponível para vocês no Google Classroom, qual é o aplicativo que nós utilizamos. Eu enunciei a aula 3.1 porque seria do terceiro bimestre a nossa primeira aula. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e sejam bem-vindos. Bons estudos. Qualquer dúvida, me mande mensagem e me procure para ajudar vocês. Abraço a todos.